Em uma pequena cidade, havia uma lenda assustadora que circulava entre os moradores. Dizia-se que, durante a noite, uma entidade sinistra conhecida como a lavadeira percorria as ruas em busca de casas com roupas sujas. Aqueles que tivessem roupas sujas penduradas para secar corriam o risco de atrair a atenção dessa entidade maligna. A lavadeira era descrita como uma figura alta e esguia, vestida com um vestido branco impecavelmente limpo. Seu rosto era coberto por um véu, escondendo sua verdadeira aparência. Ela carregava um cesto de roupa suja nas costas, e suas mãos eram longas e pálidas, como se nunca tivessem sido expostas à luz do sol. Aqueles que tiveram o azar de cruzar o caminho da lavadeira relataram experiências aterrorizantes. Durante a noite, eles acordavam com o som de água correndo e roupas sendo esfregadas vigorosamente. Ao investigarem, encontravam suas roupas sujas sendo lavadas em um tanque de água, mas não havia ninguém por perto. A lavadeira era implacável em sua busca por roupas sujas. Ela entrava nas casas silenciosamente, deixando para trás apenas um rastro de água e um cheiro de sabão. Aqueles que tentavam impedi-la ou confrontá-la eram amaldiçoados, suas roupas sujas multiplicavam-se sem parar, e eles eram assombrados pela presença da lavadeira em seus sonhos. Os moradores da cidade viviam com medo constante. Eles evitavam deixar roupas sujas penduradas e trancavam suas portas e janelas durante a noite. No entanto, a lavadeira parecia estar sempre um passo à frente, encontrando maneiras de entrar nas casas e lavar as roupas. Um grupo de corajosos decidiu enfrentar a lavadeira e acabar com seu reinado de terror. Eles estudaram antigas lendas e rituais, descobrindo que a lavadeira era uma entidade ligada à culpa e ao remorso. Para se protegerem, eles precisavam confrontar seus próprios segredos sombrios e encontrar a redenção. Em uma noite sombria, o grupo se reuniu em uma casa abandonada, onde a lavadeira era conhecida por aparecer com frequência. Eles realizaram um ritual antigo, confessando seus pecados e arrependimentos. Enquanto as palavras eram ditas, a lavadeira apareceu diante deles, observando com olhos vazios. Com coragem renovada, os membros do grupo enfrentaram a lavadeira, mostrando que não tinham mais roupas sujas para ela lavar. A entidade soltou um grito agudo e desapareceu, deixando para trás apenas um cheiro de sabão e água. A partir desse dia, a lavadeira nunca mais foi vista naquela cidade. Os moradores puderam finalmente dormir em paz, sabendo que suas roupas estavam seguras. No entanto, a lenda da lavadeira permaneceu viva, servindo como um lembrete sombrio de que nossos segredos mais sombrios podem nos assombrar, até que encontremos a coragem de confrontá-los e buscar a redenção. Há séculos, a família S era conhecida por sua riqueza e prestígio, mas também por uma terrível maldição que os assombrava. Diziam que, a cada geração, um membro da família era escolhido para ser vítima de uma força maligna que os condenava a uma vida de horror e desgraça. A maldição começou há muitos anos, quando Sara, a matriarca da família, fez um pacto sombrio com um ser das trevas em busca de poder e imortalidade. Em troca, a entidade amaldiçoou a linhagem da família S, condenando-os a uma existência repleta de tormento e pesadelos. A primeira vítima da maldição foi Samuel, o filho mais velho de Sara. Ele começou a ter visões assustadoras e perturbadoras, que o levaram à beira da insanidade. Sua mente foi tomada por pesadelos e sua vida se tornou um inferno sem fim. Samuel morreu jovem e em circunstâncias misteriosas, mas a maldição não parou por aí. Ao longo dos anos, os membros da família S foram atormentados por eventos trágicos e mortes inexplicáveis. Acidentes terríveis, doenças incuráveis e suicídios macabros assombraram a linhagem. A cada geração, a maldição escolhia uma nova vítima, condenando-a a um destino terrível. A mais recente vítima da maldição foi Sofia, uma jovem e promissora herdeira da família S. Ela cresceu ouvindo as histórias assustadoras sobre a maldição, mas nunca acreditou que fosse real. No entanto, ao completar 18 anos, Sofia começou a experimentar fenômenos sobrenaturais que a levaram a questionar sua sanidade. Sombras sinistras dançavam pelos cantos de seu quarto, vozes sussurravam em seus ouvidos durante a noite e espelhos refletiam imagens distorcidas e aterrorizantes. Sofia sabia que a maldição havia chegado até ela e que seu destino estava selado.
Determinada a quebrar a maldição e salvar a si mesma e sua família, Sofia mergulhou em uma busca desesperada por respostas. Ela estudou antigas lendas e feitiçarias, consultou médios e bruxos, em busca de uma solução para o seu tormento. Após muitas tentativas frustradas, Sofia finalmente encontrou uma antiga profecia que falava sobre um ritual capaz de quebrar a maldição. Era uma tarefa perigosa e repleta de sacrifícios, mas ela estava disposta a fazer qualquer coisa para libertar sua família. Na noite em que completou 21 anos, Sofia reuniu os membros sobreviventes da família S em uma cerimônia sombria e secreta. Com a ajuda de um grupo de especialistas em magia negra, ela realizou o ritual que quebraria a maldição. Era uma vez uma biblioteca antiga e esquecida, localizada no coração de uma pequena cidade. Entre as inúmeras estantes de livros empoeirados, havia uma seção especial, conhecida como a Seção Proibida. Nela, encontrava-se um livro misterioso e assustador chamado O Livro das Almas. Diziam que esse livro era amaldiçoado, escrito por um autor desconhecido e repleto de segredos sombrios. Aqueles que ousavam abrir suas páginas eram tomados por uma sensação de terror e desespero. Ninguém sabia ao certo qual era o conteúdo do livro, mas a lenda dizia que ele continha histórias macabras e profecias sinistras. Um jovem estudante chamado Lucas, curioso e corajoso, decidiu desafiar o medo e investigar o Livro das Almas. Ele passou noites em claro pesquisando sobre o livro e conversando com moradores antigos da cidade, que lhe contaram histórias arrepiantes sobre as consequências de abrir suas páginas. Após muito tempo de pesquisa, Lucas descobriu que o livro estava escondido em um lugar secreto da biblioteca. Movido pela curiosidade e pela vontade de desvendar os mistérios que cercavam a obra, ele decidiu encontrar o livro e desafiá-lo. Em uma noite de lua cheia, Lucas adentrou a biblioteca e seguiu as instruções que havia descoberto. Ele encontrou uma porta escondida atrás de uma estante e adentrou um corredor escuro e úmido, guiado apenas pela luz de uma vela. No final do corredor, encontrava-se uma sala pequena e empoeirada, onde repousava o Livro das Almas. O jovem estendeu a mão trêmula e abriu as páginas amareladas do livro. Instantaneamente, uma rajada de vento frio tomou a sala, fazendo as velas tremularem e apagarem. À medida que Lucas lia as palavras sinistras escritas nas páginas, uma sensação de terror profundo o invadiu. O livro parecia ganhar vida, sussurrando segredos sombrios em seu ouvido. Imagens horríveis e assombrosas invadiram sua mente, e ele sentiu uma presença maligna se aproximando. Desesperado, Lucas tentou fechar o livro, mas suas mãos não obedeciam mais aos seus comandos. O Livro das Almas estava o controlando, e ele se viu preso em um pesadelo terrível. Criaturas grotescas e almas atormentadas surgiram ao seu redor, sussurrando loucuras e desejando arrastá-lo para o abismo. Lucas lutou contra a influência do livro, usando todas as suas forças para resistir. Com um último esforço, ele conseguiu fechar o livro e jogá-lo ao chão. O silêncio retornou à sala, e a sensação de terror se dissipou lentamente. Exausto e assustado, Lucas percebeu que nunca mais seria o mesmo. Em uma pequena cidade costeira, havia uma lenda sombria que assombrava os moradores há gerações. Dizia-se que, sempre que uma tragédia estava prestes a acontecer, a Dama de Negro aparecia, trazendo consigo uma aura de morte e desgraça. A Dama de Negro era descrita como uma figura alta e esguia, vestida com um longo vestido negro que arrastava pelo chão. Seu rosto estava sempre oculto por um véu negro, e sua presença era acompanhada por um arrepio no ar e um cheiro de decomposição. Um jovem chamado Lucas ouviu falar sobre a lenda e, curioso e cético, decidiu investigar por conta própria. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás da Dama de Negro e provar que tudo não passava de superstições infundadas. Uma noite, Lucas decidiu explorar um antigo cemitério abandonado, onde diziam que a Dama de Negro costumava ser vista. Ele caminhou entre as lápides quebradas e cobertas de musgo, sentindo uma sensação de inquietação no ar. De repente, uma névoa densa começou a se formar ao seu redor, e o ar ficou pesado e opressor. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas continuou avançando, determinado a enfrentar a lenda de frente. Foi então que ele a viu,
uma figura escura emergindo da névoa, vestida de preto dos pés à cabeça. A Dama de Negro estava ali, parada diante dele, emanando uma aura de tristeza e desespero. Lucas, apesar de seu ceticismo, sentiu um medo profundo tomar conta de seu ser. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. A Dama de Negro começou a se aproximar lentamente, seus passos silenciosos ecoando na noite. Quando ela finalmente chegou perto o suficiente para Lucas ver seu rosto, ele foi tomado por um terror inimaginável. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e sua boca estava aberta em um grito silencioso. Era como se a própria morte estivesse olhando para ele. Em um último ato de desespero, Lucas conseguiu se libertar do transe e fugir do cemitério. Ele correu para casa, ofegante e em pânico, jurando nunca mais desafiar a Dama de Negro. Desde então, Lucas viveu com o peso do terror que testemunhou. Ele aprendeu da maneira mais difícil que algumas lendas são baseadas em verdades sombrias e que é melhor não desafiar as forças desconhecidas que habitam o mundo. A Dama de Negro continuou a assombrar a pequena cidade costeira, aparecendo sempre que uma tragédia estava prestes a acontecer. Sua presença era um lembrete constante de que a morte é inevitável e que, às vezes, é melhor não mexer com o sobrenatural. Havia uma estrada sinistra e abandonada que cortava uma floresta densa e sombria. Diziam que era assombrada por espíritos vingativos e almas perdidas, condenadas a vagar eternamente ao longo de seu trajeto. Um grupo de amigos, em busca de emoções fortes, decidiu desafiar as histórias e explorar a estrada assombrada. Eles estavam ansiosos por uma aventura que os levasse ao limite do medo e da adrenalina. À medida que avançavam pela estrada, a atmosfera se tornava pesada e opressora. O ar estava impregnado de um silêncio perturbador, interrompido apenas pelo som dos pneus do carro rolando sobre o asfalto rachado. Conforme a noite caía, a escuridão se intensificava e a estrada ganhava vida. As árvores pareciam se inclinar em direção ao veículo, como se tentassem agarrá-lo. Sombras se moviam rapidamente ao lado da estrada, e sussurros ininteligíveis ecoavam no ar. De repente, o carro começou a falhar. Os faróis piscavam intermitentemente, lançando feixes de luz instáveis sobre a estrada. O motor tossia e engasgava, como se estivesse sendo afetado por uma força sobrenatural. O pânico tomou conta dos amigos enquanto tentavam desesperadamente fazer o carro funcionar novamente. Mas, para sua surpresa, o veículo simplesmente se recusava a ligar. Eles estavam presos naquela estrada assombrada, à mercê das forças desconhecidas que a habitavam. Enquanto esperavam na escuridão, eles começaram a ouvir passos arrastados se aproximando do carro. O ar ficou frio e uma presença maligna preencheu o ambiente. Eles perceberam que haviam despertado algo terrível, algo que não deveria ser perturbado. Uma figura sombria emergiu das sombras, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Era um espírito vingativo, condenado a vagar pela estrada assombrada. Ele se aproximou lentamente do carro, emanando uma energia maligna que fez os cabelos dos amigos se arrepiarem. Um por um, os amigos foram capturados pelo espírito vingativo. Suas almas foram aprisionadas, condenadas a vagar eternamente ao longo da estrada assombrada. A estrada havia cobrado seu preço por sua audácia e curiosidade. A estrada assombrada permaneceu como um lembrete sombrio de que há lugares no mundo que devem permanecer intocados, onde o mal reina e a curiosidade pode levar à perdição. Aqueles que ousam desafiar as lendas e explorar essas estradas proibidas estão fadados a enfrentar um destino terrível e assombrado.